Tanto quem é o favorito para a decisão de domingo. Antes eu preciso aqui do retrospecto, porque o pessoal tá enchendo o saco com esse negócio de retrospecto, né? O Goiás, de fato, tem um retrospecto que não é favorável contra a equipe remista. Mas um detalhe me chama a atenção, foram poucos jogos também, né? Não tem um histórico muito grande de jogos. Até porque normalmente o Goiás estava na Série A e o Remo jogando Série B, Série C, jogou até a Série D. Põe na tela do YouTube o retrospecto, olha aí, ó, o Remo tem ampla vantagem no histórico do confronto. Nos 7 jogos disputados, não foram 7 não, tira-se o WhatsApp para eu saber quantos jogos foram. O time do Remo levou a melhor em 7 partidas, o Goiás conquistou 2 vitórias e o restante dos jogos foram empates, 12 jogos no total. Em 2025, um para o Goiás, um também para o Remo. Pela Série B, o time do Goiás venceu o Remo em 2021 lá pelo placar de 1-0. 2021 também, Goiás 1, Remo também 1, também pela Série B. Em 99, o Remo venceu o Goiás pelo placar de 3-1, timaço do Goiás, né, que foi o campeão da competição. 93, 4 para o Remo, 0 para o Goiás. 93 aqui no estado de Serra Dourada, 2-1 para o Remo contra o Goiás. 92, 1 para o Remo, 0 para o Goiás. Depois de 92 tivemos um 0-0 pela Copa do Brasil. Em 79, 75, 79 vitória do Remo 1-0. 75 vitória do Goiás 1-0. 73 vitória do Remo pelo placar de 2-0. E também 73, 1 para o time do Remo, 0 para o Goiás. Tim, esse negócio de retrospecto, isso serve pra quê, Tim? Esse negócio de retrospecto, ganhou mais, ganhou menos. O que assim, tem digamos que de influência no futebol? Não, pra mim nada. Pra mim não tem influência nenhuma essa questão de retrospecto aí. É bom o torcedor que gosta de tirar sarro com esse ou aquele, né? O torcedor que ganhou mais tira sarro com aquele que perdeu. Mas eu não vejo, porque são situações diferentes, né, Thiago? Se você vê aí o nosso levantamento aí, pega jogos lá da década de 70. Época do Ney Ladeira. O Ney deve ter jogado, né? Não, o Ney era treinador aí, em 73 ele já era treinador. Já era treinador. Ele deve ter enfrentado. Tim, eu era jogador, joguei Anapolina e Remo. Ganhamos 2 jogos. Contra o Remo também joguei várias vezes, né? Mas essa questão de retrospecto, pra mim, não leva a nada, Thiago. Até porque são situações diferentes, são times diferentes, elenco diferente, treinadores diferentes. E realmente esse jogo de domingo, pra mim, é um dos maiores jogos da história nesse confronto entre Remo e Goiás. Mas retrospecto é só essa questão de números aí. Não vai entrar em campo, não vai ajudar o Remo. Não adianta o Remo achar, porque o retrospecto é favorável a gente, nós vamos ganhar do Goiás. Não é assim que funciona. Falei no início do programa, e é bom lembrar, o Goiás esse ano quebrou um tabu gigantesco, não ganhava do Criciúma de jeito nenhum lá na cidade de Criciúma. Esse ano foi lá e quebrou esse tabu, então não serve pra nada. Eu tenho certeza que o próprio torcedor do Goiás também não tá preocupado com essa questão de retrospecto, e o torcedor do Remo não tem que ficar empolgado porque o Remo tem um retrospecto melhor, não. Jogo é difícil pra mim, pros dois. É um jogo, pra mim, que vai ficar marcado pra história aí desse confronto. Muito bem, 12h25, debate das eras, oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira, 12h26. Matheus Carvalho, retrospecto no futebol vale pra quê, Matheus? Fala sério. Pra mim nada. O retrospecto da época do Ney, cara. Pois é. O Ney ainda tinha joelho naquela época. Não, joelho e tava começando a carreira, né? Nossa, tem muitos anos, 1973. E foram poucos jogos, né, Matheus? 12 jogos apenas. São poucos jogos. Se você for tirar o recorte dos anos 2000 pra cá, foram pouquíssimos jogos. Então, eu, sinceramente, não me apego a esse fator em nenhuma hipótese, seja na situação de Goiás e Remo, na situação também como foi Goiás e Criciúma, não sei se vocês se lembram, mas eu e o Tim colocou o Goiás como favorito, jogando lá em Criciúma. É a situação da qualidade das equipes. Então, esse retrospecto para mim não significa absolutamente nada. 12h26 agora. Alô, torcedora goiana, agora você tem um lugar perfeito para cuidar da saúde. Pouquíssimos jogos. Volta o retrospecto aí na tela do canal do YouTube. Por exemplo, o Goiás com o Paysandu, eles devem ter pelo menos o dobro de jogos, porque o Paysandu jogou muito tempo Série A, né? Por que Goiás e Remo não jogaram tanto? Porque o Remo estava na Série B, na Série C, na Série D, e o Goiás estava jogando Série A. E agora, mais recentemente, jogando também na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Goiás, por exemplo, nunca caiu para a Série C. O Goiás nunca jogou uma Série C. Quem dirá uma Série D. Mas são 12 partidas com 7 vitórias do Remo e apenas 2 vitórias do Goiás. Você acha que esse negócio de retrospecto tem impacto em decisão? Um jogo grande como esse jogo de domingo, valendo vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, ô Ney Ladeira? 12h28. Claro que não, Thiago. Tem nada a ver um jogo com o outro. Você pode ter certeza que, vamos supor, que se tivesse acontecido um jogo há 2 anos atrás, os jogadores eram outros, a comissão técnica totalmente diferente, então não tem nada a ver, é só a camisa, né? Mas não tem
não leva vantagem nenhuma quem venceu mais jogos, quem perdeu também não vai entrar em campo derrotado, né? Um tratamento de jogo diferente. Então, para mim, são apenas estatísticas que não contribuem em nada com o próximo jogo. 2h29 da tarde, pra caramba. Mais ou menos humilde. As duas pessoas mais ricas dos Estados Unidos, primeiro Donald Trump e quase chegando o Silmar Oliveira, que é brasileiro, né? Tem uma situação financeira boa. Mas é porque a Veridiana controla ele, porque senão... Ele ganha muito, mas quem administra é a dona Veridiana, né? Isso. A nossa esposa do peito de pombo. O Fala Dragão tá ligado com a gente aqui, mandou R$5. Tiago, conversei com alguns influencers do Remo e a galera tá preocupada caso o Remo não suba. Gastaram muito dinheiro nessa temporada. Até nesse ponto, Tim, Matheus, Neiladeira e Amigo de Casa, o jogo é decisivo para as duas equipes. Porque financeiramente também vai ser um divisor de águas. Porque se o Goiás também não conquista o acesso, meus amigos, não se enganem. O 2026 do Goiás vai ser um ano muito mais franciscano. O que é um ano franciscano? De mais humildade financeira, de menos gastos, de menos poder financeiro. O que para o Goiás é terrível, porque o Goiás tem aí uma estrutura caríssima. Teve que fazer empréstimo, né? Teve que fazer empréstimo agora para começar o ano de 2026 com um pouquinho mais de fôlego. Vai pagar o empréstimo também, se bem que não começa agora. Acho que são daqui 2 ou 3 anos que o Goiás tem aí de carência para começar a pagar o empréstimo. Mas mesmo assim, e se o Remo não sobe também, Mateus do céu, o Remo gastou muito dinheiro nessa temporada. Eu não sei se o Remo teria fôlego para aguentar o 2026 na Série B. É preocupante. Não para mim, não tô nem aí. Pro povo lá do Pará. É preocupante, né, Tim? Eles gastaram demais. Todo time que gasta demais e não consegue o objetivo... Não foi o caso do Vila em 2023, né? Porque o Vila não gastou tanto. O Vila em 2023, assim, ele conseguiu chegar vivo na última rodada, dependendo só dele, com o orçamento baixo, que tem sido a tônica do Vila nesses últimos anos. O presidente Hugo Jorge Bravo sempre deixou isso bem claro. O Vila sempre teve um dos menores orçamentos nesse Campeonato Brasileiro, só que encaixou o time aquele ano, chegou vivo e aí acabou frustrando o torcedor com aquele desempenho, aquele desastre lá em Natal, né? Então, o próprio Goiás, Remo, são times que gastaram muito e não conseguem o objetivo final, e isso tem um impacto, tem um peso na temporada seguinte, né? O Goiás já teve o impacto esse ano, né? Porque gastou muito ano passado, tá gastando muito esse ano. Então, se não conquistar o objetivo, a gente sabe que isso vai ter um impacto para a temporada do ano que vem. E o Remo esse ano, o Remo já deixou bem claro aí que gastou muito, fez um elenco muito caro, muito alto, com jogadores com grandes contratações ali. Então, se não conseguir o objetivo, Thiago, vem um impacto pesado para a próxima temporada. Aí nós não sabemos como que vai agir a diretoria do Remo, né? Se vai ter realmente de onde conseguir para o ano que vem, caso não consiga o acesso, montar novamente um elenco forte, vai ter esse dinheiro para gastar de novo o ano que vem. Então sempre fica essas interrogações aí, mas sem dúvida nenhuma, o Remo e o próprio Goiás gastaram muito esse ano.